Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, seu professor de matemática. Então mais uma vez aqui na TV Educação, no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, né? Hoje nós vamos falar de estatística ainda, mas vamos falar hoje de medida de dispersão, tá? Lembrando que as aulas anteriores sobre estatística, nós falamos de medida de tendência central, tá? Hoje nós vamos falar de medida de dispersão. O que é uma medida de dispersão, pessoal? Vamos entender. Olha só. Vamos fazer um comparativo entre a medida de tendência central e a medida de dispersão. Quando você tem um grupo de números, e esses números são próximos uns dos outros, né? A diferença entre um outro não é uma diferença muito grande, você pode usar uma medida de tendência central para representá-los, né? Você pode usar a média, você pode usar a mediana, a moda, para representar aquele grupo de números. Mas tem grupos de números que fica complicado você usar uma média, uma média, uma mediana, uma moda para representá-los. Quando isso acontece? Quando os números estão muito distantes um do outro, certo? Então vamos supor, por exemplo, eu tenho 10 sanduíches, tá? Vamos supor que 2 alunos comeram esses 10 sanduíches. Um comeu 10 e o outro não comeu nada. Aí o senhor disse, olha pessoal, a média dos sanduíches foi de 5 para cada um. Será que esse 5 está representando aquela situação? Não seria um bom representador, porque, olha, teve um garoto que não comeu nenhum, o outro comeu 10. Por que isso aconteceu? Porque o 0 e o 10 são números muito distantes um do outro. Então, a média, nesse caso, não seria um bom valor representativo. Então, quando nós temos essa situação, onde a média, ou a mediana, ou a moda, ou qualquer medida de tendência central, ela se torna ineficaz para representar aquele grupo de números, então você pode usar uma medida de dispersão, que ele vai te dizer quanto aqueles valores estão distantes um do outro. Quanto maior a minha medida de dispersão, mais irregular é aquela quantidade de números que você tem. Os dados são mais irregulares, são mais distantes um do outro. Tá? Então, se usa as medidas de dispersão quando o grupo de números não pode ser representado, não é eficiente você representar esse grupo de números por uma medida de tendência central. Certo? Então vamos ver uma situação aqui de cálculo, como é que eu faço o cálculo das medidas de dispersão. Existem duas principais medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão. Tá? Vamos falar essa aula sobre desvio padrão, depois em outra aula vamos falar de variância. Tá? Então eu vou colocar primeiro aqui uma situação para vocês. Tá? Olha só, vamos supor que tem um resultado de um concurso, tá? Onde eu tenho 3 candidatos, Marta, Paulo e Rodrigo. Vamos supor que essas 3 pessoas se classificaram para a última etapa de um concurso, né? Se você observar aqui, você tem as notas, né? As notas de cada um desses candidatos, e você observar que eles tiveram a mesma média. Eles tiveram notas diferentes, né? Mas ao somar a média, que é somar os 3 elementos e dividir por 3, todos obtiveram uma nota, uma média a mesma, por média 6 para todos os elementos. Então, o que é um dos critérios desse concurso? Vamos supor nessa situação, que vencesse aquele aluno que fosse mais regular, que tiver as notas mais próximas. Tá? Isso é um critério de desempate de concurso que se usa até hoje, tá? Para você, como se fosse um critério de desempate. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o desvio padrão de cada um deles. Tá? Vamos calcular o desvio padrão de cada um deles. O desvio padrão vai me dizer qual o valor que representa, quanto ele variou em relação à média. Tá? Tanto o desvio padrão como a variância, ele vai te dizer um número que vai representar quanto aqueles elementos variaram de acordo com uma determinada média. Tá? A fórmula de calcular o desvio padrão é esse aqui. O x1 é um elemento, menos esse x barra aqui vai representar a média. Isso aqui é elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos que
o grupo tem. Tá? Então vamos usar essa fórmula para calcular o desvio padrão de Marta, o desvio padrão de Paulo e o desvio padrão de Rodrigo, para a gente saber qual foi dos 3 candidatos aquele que variou menos, tá? Que teve notas mais regulares, certo? Então vamos lá, calcular primeiro aqui a Marta. Então vamos calcular o desvio padrão de Marta. Olha só, então como é que vai fazer? O somatório. Olha, aqui você vai fazer a diferença entre cada dado com a média, sempre em relação à média. A média dele é 6. Ó. Então, vocês vão ficar aqui 4 menos 6 ao quadrado, somado com 8 menos 6 ao quadrado, somado com 6 menos 6 ao quadrado, certo? Isso aqui dividido pela quantidade de elementos, que é 3. Ó. Então, perceba como se calcula o desvio padrão. A diferença do número sempre aqui em relação à média. Ó. Veja que o 6 entrou bem aqui, esse 4, 8 e o 6 foram aqui as notas que Marta tirou. Tá? Então, dentro do parênteses, você vai colocar a diferença entre cada dado, a média, e elevar isso aqui ao quadrado. Ok? Então, vamos fazer essa conta. Então, vamos calcular esse desvio padrão de Marta. Certo? Desvio padrão, vamos continuar essa conta aqui. Você vai ter menos 2 ao quadrado, não é isso? Mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Ok? Então, você aqui dividido por, isso aqui dividido por 3. Tá? Bom, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Aqui eu vou ter 4 mais 4 mais 0 dividido por 3. Certo? Então, você vai ter aqui um valor igual a raiz quadrada de 8 sobre 3. Esse aqui é o desvio padrão de Marta. Certo? Beleza. Vamos calcular agora o desvio padrão de Paulo. Como foi o desvio padrão de Paulo. Tá? Olha só, vamos fazer a mesma fórmula, usar aqui a mesma fórmula para fazer o cálculo de Paulo. Então, o desvio padrão de Paulo, dp aqui de Paulo, vai ser igual a raiz quadrada, é isso, de, vamos lá, 2 menos 6 ao quadrado, mais 10 menos 6 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado. Okay? Dividido aqui por quantos elementos eu tenho? Eu tenho 3 elementos. Tá? Esse N aqui representa a quantidade de dados que você tem. Okay? Então, vamos fazer nossa continha. Então, o desvio padrão de Paulo, isso aqui vai ser igual a menos 4 ao quadrado, que é o 2 menos 6, mais 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, dividido aqui por 3. Ok? Então, nós vamos ter 16, raiz quadrada de 16, 4 ao quadrado, 16, mais 0. Ok? Dividido por 3. Turma, isso aqui vai dar raiz quadrada de 32 sobre 3. Então, a gente já percebe, sem precisar calcular a raiz quadrada, que esse valor aqui já vai ser um valor bem maior do que esse. Você pegar 8 e dividir por 3 e calcular a raiz quadrada, vai dar um número bem menor do que 32 sobre 3, calcular a raiz quadrada disso. Tá? Então, beleza, mas vamos calcular, depois a gente faz a interpretação desses dados, né? A interpretação desses dados. Lembrando que no nosso problema, vai ganhar o concurso, vai ser o melhor, aquele que for mais regular. Tá? Mais regular que vai ser o vencedor desse concurso. É um concurso de regularidade. Certo? Até porque as médias foram iguais. É como se fosse aqui um critério de desempate. Certo? Bom, beleza. Falta só a gente calcular como é que foi aqui o desempenho do
Rodrigo, tá? Rodrigo, isso aqui vai ser igual. Então vamos lá. Desvio padrão agora do Rodrigo, dpr. Então vamos, raiz quadrada, quais são os valores lá do Rodrigo? 7 menos 6 ao quadrado, mais o 6 menos 6 ao quadrado, mais o 5 menos 6 ao quadrado, certo? Então você vai ter aqui, ó, isso aqui dividido por 3, que é a quantidade de elementos que eu tenho, a quantidade de elementos que eu disponho. Ok? Então vamos fazer aqui a nossa conta. Então desvio padrão do Rodrigo vai ser igual a menos 1, aliás, a 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais o menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui dividido por 3, que é a quantidade de elementos que eu tenho. Certo? Ok. Então vamos lá aqui, ó. Vou ter 1 mais 0, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, né? Então a gente sabe que todo número elevado ao quadrado, seja a base negativa ou positiva, o resultado vai ser positivo, né? Matemáticazinha básica. 1 sobre 3. Olha, pessoal, então veja que o desvio padrão de Rodrigo é igual a 2 sobre 3. Certo? Então nós calculamos aqui os valores dos desvios, né? Dos desvios padrões. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,8 por aqui. Esse aqui vai dar 0,8 aproximadamente, né? Se você for fazer um cálculo aproximado. Esse aqui vai dar 3,8, uma coisa assim, tá? Bem próximo disso aqui, só para a gente ter uma noção. Olha, pessoal, o que a gente conseguiu observar com os nossos resultados? A gente viu que o desvio padrão de Rodrigo foi o menor deles, ó. Rodrigo ele teve um desvio padrão próximo aqui a 0,8, enquanto Marta teve um desvio padrão de 1,8 e Paulo teve um desvio padrão de 3,8 aproximadamente, que a gente fez aí um cálculo aproximado. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, qual desses candidatos foi o mais regular? Pessoal, quem se desviou mais da média? Quem se desvia mais da média é o que tem maior desvio padrão. Se você desvia mais da média, você vê mais irregular. Os valores são mais distantes um do outro. Certo? Então, qual o valor vai ser mais regular? Aquele que estiver associado ao menor desvio padrão. Tá? Quanto maior o teu desvio, tu desviou, a palavra já está dizendo. Tá? Você tem uma média que é um valor central e você se afastou mais. Então você percebe que Paulo, você não precisa nem fazer essa conta, analisando aqueles dados friamente, você consegue perceber que Paulo foi mais irregular. Veja que ele tirou aqui um 2 e um 10, olha a diferença do 2 por 10. Tá? Então, quem vai ser o candidato vencedor? Rodrigo. Rodrigo ficou com essa marca. Por que Rodrigo ficou? Porque ele foi mais regular, ele teve o menor desvio padrão. Certo? Então anota essa observação. Quando maior o desvio padrão, maior o desvio padrão, isso quer dizer que a pessoa é menos regular. Menos regular. Tá? Quando menor é o desvio padrão, isso significa uma regularidade maior. Ele é mais regular. Então, o mais regular vai ser aquele que tiver o menor desvio padrão, no caso aqui, o nosso candidato Rodrigo. Certo? Então, é isso, pessoal. Então, tem algumas situações que é necessário que você calcule esse desvio padrão. Isso é muito utilizado nos concursos. Tá? Às vezes tem uns empate, né? Vamos ver quem foi mais regular, quem tem um conhecimento mais próximo da média. Então, o mais regular é aquele que tiver o menor desvio padrão. Beleza? Bom, olha aqui um probleminha.
Tá? Típico de Enem. A gente vai fazer um vídeo de questões do Enem sobre desvio padrão e você vai perceber esse tipo de situação aí muito cobrado nas provas do Enem. Tem questões muito parecidas com esse tipo de situação que a gente vai calcular, fazer aqui. Tá? Então vamos ler esse exemplozinho que eu coloquei aqui para vocês, né? Ó, 4 atletas tiveram o seguinte desempenho numa prova de salto. Qual atleta venceu a prova sabendo que era uma competição de regularidade? Olha a palavra-chave aqui para a gente, pessoal. Olha o comando que vai nos direcionar a responder certa opção. Olha, quando ele fala de competição de regularidade, certo? Então, competição de regularidade é aquele que foi mais regular, onde os resultados foram bem próximos uns dos outros, tá? Então, perceba que ele deu os atletas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e ele deu alguns resultados, né, alguns valores dos resultados de cada atleta. Só que ele me deu aqui a média, né? Cada atleta ele deu a média, que é uma medida de tendência central, certo? Ele me deu também a mediana, tá? Estudamos isso aí em vídeos anteriores, né? E ele me deu também a moda de cada um deles e ele me deu o desvio padrão. Lembrando que média, mediana, moda são valores representativos, são valores médios. Eles servem para você, a gente estudou isso aí, representar um grupo de números, mas números que são próximos, são valores médios. Já o nosso desvio padrão é a nossa medida de tendência central. Qual é o valor que vai me dar, que vai me dizer se os números, aqueles dados estão próximos à média ou afastados da média. Beleza, então, em cada atleta, 1, 2, 3, 4 e 5, ó, atleta 1, 13,5 de média, 12 de mediana, 14 de moda e 1,42 de desvio padrão. O atleta 2, 14,5 de média, 12 a mediana, 14,5 é a moda, 5,35 o seu desvio padrão. O atleta 3 teve uma média de salto de 15,5, a mediana dele foi 15, a moda dele foi 15 e o desvio padrão foi de 0,98. Tá? O atleta 5 tirou 20 de média, tirou 17 de mediana e dá 16 a moda e o desvio padrão dele foi 3,26. E por último ele me deu o atleta 5, né? Que tirou 15 de média, 17 de mediana e tirou aqui 18 foi a sua moda. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, se é uma prova de regularidade, qual medida dessas que ele me deu vai me dar a regularidade dele? Olha, o que vai me dizer, que vai medir se ele foi regular ou se foi irregular, é o desvio padrão. Esse aqui que vai me dizer. Ah, professor, mas porque ele me deu todas essas informações, ele me deu média, me deu mediana, me deu moda, se eu não vou usar, para saber se você sabe, né, o que é uma mediana, o que é um modo, o que é um desvio padrão, o que é uma média. Tá? Você vai saber se você tem conhecimento disso. Tá? Mas se a questão falar, disser que é a regularidade que importa, aí vai ser ou o desvio padrão ou também a variância, que a gente vai estudar também, que é uma outra de medida de dispersão. Ok? Então, professor, então já sei que quem vai me dar a resposta é o desvio padrão. Tá? Então, qual foi desses atletas aí que foi mais regular? O atleta 1, que teve 1,42, o atleta 2, que teve 5,34, o atleta 3, que deu 0,98, o 4, que deu 3,26, ou o 5, que deu 4,26. Olha, pessoal, aqui, menor desvio padrão, mais regular. O que teve menor desvio padrão foi aquele que foi mais regular. Então a resposta aqui é meu atleta 3. Ó. Meu atleta 3. Eu não precisei das informações de média, mediana e moda, porque esses valores não indicam regularidade. Então o atleta 3 ele teve um menor desvio padrão, então ele foi mais regular de todos os atletas que tiveram nessa competição. Tá? Então a resposta aqui é 3. Ok, turma? Então, na aula de hoje, a gente começou a falar sobre as medidas de dispersão, tá? Que são medidas que vão medir
a regularidade dos dados, se os dados são próximos, se os dados estão muito afastados, certo? Se você tem um menor desvio padrão, um maior desvio padrão, esse termo vai te dar essa medida da regularidade desses dados. Ok, turma? Então, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. Já serve, hashtag Fica em Casa Aprendendo.